Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual. Aula número 3. A rebeldia de Cão e o fogo estranho. Eu quero falar sobre, em primeiro lugar, a rebeldia de Cão ou Cã, filho de Noé, e depois sobre o fogo estranho de Nadab e Abiú. Nós estamos no capítulo 3 do livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee, onde ele está analisando exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem um volume aproximadamente 3 vezes o volume do Novo Testamento. E eu entendo que a importância do Antigo Testamento é 3 vezes a do Novo Testamento também. Você vai dizer, mas isso é absurdo. Nós vivemos na época do Novo Testamento. Mas isso não prescreve a autoridade do Antigo Testamento, que nos ensina grandes coisas acerca de Deus que nós não vemos claramente anunciadas no Novo Testamento. Aquilo que foi escrito para o nosso proveito. E se não fosse assim, Deus não deixaria que fosse escrito. O Antigo Testamento tem uma importância muito grande. Tudo que está lá diz muito para nós. É preciso que se saiba entender o Antigo Testamento à luz do Novo. Os exemplos que temos no Antigo Testamento nos falam muito. Em Gênesis 9, de 20 a 27, nós encontramos o relato do que fez Noé após o dilúvio. Quando ele saiu da arca, plantou uma vinha, se embriagou com o fruto dela. Ele era agricultor, Noé. Plantou uma vinha. Quando as uvas vieram, ele amassou as uvas e fez vinho. E como inauguração daquela atividade, ele bebeu demais. E ao beber demais, se embriagou. E quando uma pessoa está embriagada, nós sabemos o de que ela é capaz de fazer. E Noé se desnudou, tirou sua roupa e provavelmente fez coisas que não deveria fazer em sã consciência. E ele era o chefe, o patriarca da família. O seu filho mais novo, Cão, viu aquilo e a impressão que nós temos é que deu uma risadinha, achou interessante ou qualquer coisa parecida. A verdade é que a Bíblia diz que ele foi contar aos irmãos. Os irmãos, Sem e Jafé, tomaram uma providência imediata. De costas, levaram uma capa e, caminhando de costas, se dirigiram ao pai. E ao chegar próximo a ele, cobriram a nudez do pai sem olhar para o pai nu. Quando Noé ficou em bom estado e soube do caso, das primeiras providências que tomou foi amaldiçoar a seu filho Cão. Que coisa impressionante, um pai amaldiçoando o seu próprio filho? Isto mesmo. Aquele caso foi seríssimo aos olhos de Deus. Tanto foi sério que Deus aprovou aquilo que Noé fez. Aliás, Deus quase sempre aprova aquilo que os seus delegados em termos de autoridade fazem. Aqueles que foram constituídos por Deus, mesmo errando, mantêm a autoridade que Deus lhes concedeu. Apesar de ter errado, Noé merecia dignidade, respeito, honra, era a autoridade máxima na terra em termos humanos. Sim, Noé era a autoridade máxima na terra, isto pelo próprio Deus, e deveria ser respeitado desta maneira. Um pai não pode jamais ser desrespeitado pelo próprio filho, seja pretexto que for. A Bíblia diz, honra a teu pai e a tua mãe. Honra em qualquer situação. O pai merece honra. E Noé era um pai e, apesar de estar fazendo algo de errado, merecia respeito de seus filhos. E Cão não lhe respeitou. Pelo contrário, foi contar aos seus irmãos. E se houvesse muitas outras pessoas na terra, certamente, ou provavelmente, ele contaria aos outros também o que o pai havia feito. O que Cão fez foi pecar contra a dignidade do pai. Pecou contra a honra do pai. Ele poderia ter ficado em silêncio, ter coberto o pai ou não contado nada a ninguém, e ninguém mais saberia do caso, e aquele segredo morreria com ele, e assim ele estaria resguardando a dignidade do pai. Isto é o que nós deveríamos estar fazendo com todos os ungidos de Deus,
resguardar a sua dignidade, porque não lucraremos nada em desfazermos da dignidade de um homem que foi constituído por Deus autoridade sobre qualquer coisa. Sim, nós temos que honrar a dignidade daqueles que foram constituídos por Deus autoridade. Ainda que eles errem, continuamente estejam errando, nós ainda assim devemos respeitar a sua dignidade. É verdade que Noé errou, fez coisa errada, se embriagou, mas isto jamais poderia servir de base, de pretexto para Cão pecar também. Mas a verdade é que Cão pecou e assim revelou a sua rebeldia interior. Ele aproveitou o pretexto do pai ter feito algo de errado para sobrepujar aquela dignidade do pai. Sim, Cão queria ultrapassar a dignidade, a honra que ele devia ao pai. Ele não estava satisfeito na posição de submissão. Ele queria manifestar a sua rebeldia interior. E aquele foi o pretexto que motivou a possibilidade para que ele passasse por cima da honra e da dignidade que ele devia ao seu pai. Ele se satisfez com a possibilidade de ter um pretexto para como que desforrar do pai a autoridade que o pai impunha sobre ele. Sim, o pai tinha uma autoridade que fazia exercer sobre o seu filho, sobre todos os filhos. E o filho não estava satisfeito com aquela situação de submissão e manifestou a sua rebeldia daquela maneira. O resultado foi que ele foi amaldiçoado pelo pai e assinado. Deus subscreveu essa maldição. Isso é muito interessante. Nós temos que analisar, observar a seriedade. Veja bem, a seriedade daquela maldição que Noé determinou e Deus assinou. A maldição sobre Cão e sobre toda a sua descendência para todas as gerações, essa maldição foi uma maldição seríssima. E todas as raças descendentes de Cão seriam amaldiçoadas. E você vai perguntar, por que 20 gerações depois ainda teria que ser lembrada aquela atitude de Cão? Bem, porque o fato foi sério demais, e sirva isso de exemplo para todos aqueles que hoje nos ouvem. Saibam que Deus é Deus tremendo, sério, poderoso, terrível, e Deus não admite que façamos o que fez Cão. Nos aproveitemos do erro daqueles homens que foram constituídos autoridade e zombemos deles, e que os difamemos e que falemos mal desses homens que foram constituídos autoridade pelo próprio Deus. Mas nós aprendemos uma outra coisa que é muito importante também, é que a queda de Noé serviu para revelar a natureza dos filhos. E hoje em dia o mesmo se repete. Os líderes são falhos também. Os líderes também erram. E ao errar, os líderes, isto se torna um motivo para revelar a verdadeira natureza dos liderados. E está de acordo com as palavras de Jesus quando disse: é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem os escândalos vêm. Que coisa terrível! Ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. É necessário que venham. É necessário que a natureza íntima de cada pessoa seja revelada. As dificuldades, as ansiedades, as angústias, tudo isso acontece e permite que se manifeste a verdadeira natureza de alguém. Há pessoas que são muito boas quando tudo vai bem. Na hora da necessidade, da angústia, da provação, se revela a verdadeira natureza da pessoa. Uma natureza podre, rebelde, terrível, insubmissa. E então é necessário que seja manifesta para que saibamos quem é verdadeiramente aquela pessoa. Aprenda você com Cão e não seja como ele. Respeite a dignidade dos líderes, dos homens de Deus, ainda que estejam errados. O assunto seguinte que nós encontramos como exemplo ainda no Antigo Testamento é o que aconteceu com Nadab e Abiú, filhos de Arão. Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos que Arão possuía. Arão era sumo sacerdote, irmão carnal de Moisés.
foi constituído por Deus sumo sacerdote, e os seus filhos, 4 filhos, sacerdotes. Mas Nadab e Abiú, 2 dos seus filhos, provavelmente estavam empolgados com a autoridade que lhes foi dada de serem sacerdotes e fizeram o que não deveriam fazer. Eles não deveriam nunca agir independentemente. Eles tinham autoridade dada por Deus, mas esta autoridade eles só tinham quando eles também estavam em submissão à autoridade do Pai. A autoridade de alguém só existe quando ele está no seu posto. Fora do seu posto, ele não tem autoridade nenhuma. A autoridade só se tem no lugar apropriado. E esses 2 filhos, Nadab e Abiú, fracassaram, achando que sabiam que estava certo e que estava errado. Eles fizeram o que eles achavam que estavam capacitados para fazer. Mas o que eles fizeram? Eles tomaram fogo estranho, provavelmente numa fogueira qualquer, tomaram uma tocha de fogo e entraram na presença de Deus com aquele fogo estranho, acenderam os seus incensários e foram oferecer incenso a Deus. Deus agiu imediatamente. Assim que eles entraram no santuário, caíram mortos e a mão de Deus pesou sobre eles. A ira de Deus se manifestou e eles morreram. O fogo estranho merece a ira de Deus, a reprovação de Deus. Mas onde está o erro aqui? O fogo é o mesmo, mas ele se discerne na origem. Qual é a origem do fogo estranho? O fogo verdadeiro se origina na obediência a Deus. O fogo estranho se origina no homem, a iniciativa do próprio homem. Um culto que parte da iniciativa do homem, não submisso, não agrada a Deus. Pode ser o culto melhor, maior, mais bonito, mas não agrada a Deus. O trabalho autônomo ou independente de qualquer pessoa na obra de Deus é oferecer fogo estranho. Oferecer fogo estranho, portanto, é trabalhar independentemente, como autônomo, como se você tivesse em si o conhecimento para saber o que deve fazer. A capacitação não está em você, mas está no dom de Deus, está na submissão que você manifesta. Você longe do corpo não é nada. Você só é alguma coisa no seu lugar, na sua função, no corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Qualquer coisa fora disto é oferecer fogo estranho. O trabalho por iniciativa própria, independente, não deve ter lugar na obra de Deus, mas somente o trabalho no corpo, para a edificação da igreja. Isto sim, caso contrário, é um trabalho vão. Você não receberá o seu galardão de acordo com a quantidade do seu trabalho, mas de acordo com o fruto do seu trabalho, que é diferente. É por isto que o apóstolo Paulo nos adverte em Filipenses 2,16 a tomar cuidado para não trabalhar em vão, nem nos esforçarmos inutilmente. Há muitos que estão trabalhando muito, mas em vão, se esforçando verdadeiramente, mas de uma forma inútil, que não tem nenhum valor para Deus. Aprenda isto também. Aprenda você essa grande verdade. À medida que você cresce espiritualmente, as suas ações próprias, independentes, vão diminuindo. Não se faz, então, mais o que gosta, mas se obedece. Se faz o que é necessário, o que se manda fazer. No início, o crente tem muita atividade de si próprio e não lhe passa na mente que se está agindo ou não por obediência. Ele quer atividade, quer fazer e acontecer, mas o resultado é pouco fruto. À medida que ele cresce espiritualmente, pode até trabalhar menos, mas haverá resultado. Haverá resultados palpáveis, frutíferos, os frutos aparecerão. E este assunto é tão sério que o próprio Arão, sumo sacerdote, não reconheceu a gravidade do que fizeram seus filhos. Somente Moisés entendeu, porque estava na presença de Deus. Mas Arão, o sumo sacerdote, achou que Deus foi rigoroso demais para com seus filhos, matando-os. Então que a morte de Nadab e Abiú ensine muito para você. Nada de fogo estranho. Só tem valor o trabalho feito em submissão a Deus. Caso contrário, será fogo estranho.